Iniciando a gravação. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 21º Meetup, mais uma vez em formato virtual e mais uma vez em parceria com a rede BSB Economics de Brasília, da Juliana e da Flávia. A Flávia, infelizmente, não vai poder estar com a gente hoje, mas estamos aqui bem representados pela Juliana, o Guilherme e eu. E mais uma vez, um convidado internacional, uma convidada internacional super especial. Nós vamos receber a Tânia Ramos, que ela é UX Researcher na OutSystems, que é uma empresa líder em plataformas de desenvolvimento em aplicações low-code. A Tânia ela tem doutorado em cognição social pelo Instituto Universitário de Lisboa e pela Universidade de Santa Bárbara, e ela foi pesquisadora na New York University. Em 2017, ela recebeu o prêmio de melhor artigo do ano, publicado na revista Psicológica, pela Sociedade Espanhola de Psicologia Experimental. E, além de tudo isso, ela também é autora de um blog de psicologia, o essentiallypsychology.com. Então, sem mais delongas, Tânia, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra é sua. Muito obrigada, Arthur, pela apresentação e pelo convite. Eu vou, então, partilhar aqui o meu ecrã. Então, olá a todos, muito obrigada pela apresentação, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje a falar sobre temas que me apaixonam e a falar para o outro lado aí do oceano. Vou-vos contar, há dias a minha filha, ela teve um teste e eu estava a dar-lhe alguns conselhos para o teste. E depois eu disse, olha, eu vou fazer uma apresentação na sexta-feira, tens algum conselho para me dar? E ela disse-me, ela pensou e ela disse, olha mãe, não te encostes à parede. Então ela pensava que era presencialmente e disse, não te encostes à parede, foi o primeiro conselho. E o segundo foi, mãe, fala alto, mas também não tão alto que ninguém te consiga entender. Então eu vou seguir esses dois conselhos da minha filha e eu acho que vai correr bem. Que ela disse depois para eu lhe dizer como é que corria. Então, antes de mais, aqui um sumário do que é que vai ser a apresentação hoje. Falar-vos um pouco do contexto digital do mundo atual, não é? Eu estou nesta ponte entre UX Research e o meu passado e o meu trabalho anterior na área das Behavioral Sciences. Portanto, vou falar aqui um pouco do mundo atual, da importância crescente, a meu ver, desta área de UX, experiência do usuário. Depois falar então sobre Behavioral Design e como é que pode-se trazer aqui conhecimento, muito do conhecimento que vocês são especialistas, não é? Como é que pode ser trazido para o desenvolvimento de produtos digitais. E finalmente apresentar aqui alguns exemplos, frameworks e aplicações, muitos são os que são utilizados no contexto não digital, não difere assim tanto, mas dando alguns exemplos também. E apresentar aqui uma proposta ou uma perspectiva para o futuro, algo que eu acredito que vai acontecer, que é uma convergência cada vez maior entre estas duas áreas, portanto, entre UX e entre a área de Behavioral Sciences. Porquê? Porque cada vez mais todos nós somos usuários, não é? Já não é só um grupo, cada vez mais nós estamos todos os dias com os nossos telemóveis. Portanto, sabemos que o nosso mundo é cada vez mais digital, por todo lado vemos crianças com tecnologia, alunos a aprender online, pessoas a trabalhar por Zoom e pelo Slack, nas ruas as pessoas andam no telemóvel, nos jantares familiares cada um está com o seu telemóvel, a tecnologia está a transformar a sociedade, a forma como interagimos, os nossos comportamentos, quer queiramos, quer não, e muito provavelmente eu diria daqui a muito pouco tempo ou daqui a alguns anos, a forma como pensamos, até o nosso cérebro, quem sabe. E, portanto, cada vez mais as pessoas acedem à internet a partir dos seus telefones. Isso vê-se nas estatísticas, tem havido um crescimento enorme do número de pessoas que utiliza, sobretudo, os telemóveis a nível mundial. Em média, mais do que 2h30 a nível mundial, não é? E, por exemplo, no Brasil, segundo dados que eu vi, o utilizador médio está cerca de 9 horas por dia na internet. É um dos países que está de acordo com os dados, num dos rankings, não é? mais elevado. Mas é bastante comum entre jovens 8, 9 horas por dia na internet. Sabemos que esta evolução foi acelerada tremendamente com a situação atual do Covid-19. Torna-se cada vez mais crucial para todas as empresas terem uma presença digital
e terem uma estratégia digital. Até porque pode acontecer que esta situação perdure por alguns meses ou até por alguns anos. Portanto, muitas vezes a sobrevivência de muitos negócios vai depender da sua presença no e-commerce, muitas vezes a sustentabilidade da saúde pública vai depender de quanto a saúde for digitalizada. E já está a ser, já está a haver uma revolução a nível digital da saúde, com cada vez mais consultas online, pessoas a serem tratadas em casa. Portanto, as novas tecnologias têm um potencial enorme de impactar as nossas vidas, de nos ajudar a ter melhores comportamentos e a melhorar o nosso bem-estar, a nossa produtividade e até as nossas relações. No entanto, também sabemos que muitas vezes os produtos digitais, e quem trabalha no meio digital sabe isso, não têm o impacto pretendido. Ou seja, por vezes há imenso investimento na tecnologia, em produtos que não levam a mudanças comportamentais e que nunca chegam a ter um impacto real, um impacto positivo na vida das pessoas. As pessoas não aderem à tecnologia, por vezes não a utilizam, desinstalam rapidamente a maioria das aplicações e, portanto, é todo um potencial e um investimento, um potencial não cumprido, digamos assim, porque apesar da tecnologia estar lá, parece que há algo que falta. Esta preocupação de não ser apenas a tecnologia que importa é precisamente o foco diário do nosso trabalho como UXers, não se importam de usar, que eu uso o termo em inglês, eu penso que é a experiência do usuário, não é? Aí que se diz. Nós adotamos muitas vezes o termo inglês e, portanto, o nosso foco central é precisamente ajudar a construir produtos que importam realmente para as pessoas. Garantir que os produtos que são desenvolvidos, digitais, oferecem uma excelente experiência ao utilizador, ao usuário, e, portanto, estes profissionais de UX, dos quais eu faço parte neste momento, têm como principal objetivo garantir que os produtos criados, além de serem robustos, garantirem a segurança e a qualidade em termos de tecnologia, no final eles vão criar uma experiência verdadeiramente significativa, uma boa experiência para o utilizador. É um produto que a pessoa vai querer usar, que é fácil de usar e que vai proporcionar a melhor experiência possível enquanto o utilizador estiver a usá-lo. É isso para o fim para o qual nós trabalhamos. E trabalhamos em equipas cross-functional, portanto, com diferentes pessoas, desde o project manager do produto, os engenheiros e os designers, nós, UX researchers, e também muitas vezes pessoas que trabalham na escrita, no content, pessoas especializadas em escrever para esta área e que também têm muita capacidade a nível, não é, de incluir nudges e na forma como escrevem, e já o fazem bastante. Os profissionais de UX não são só os designers, portanto, por um lado os designers e por outro lado os researchers. Ao início, muitas vezes os mesmos profissionais assumiam os dois papéis, mas cada vez mais tem-se percebido que estas funções de designer e de researcher ou de pesquisador implicam competências um pouco diferentes. Enquanto que o designer está muito mais focado em aspectos de design, de UI, os pesquisadores têm muito mais skills de análise, de teste e de metodologias. E, portanto, acabaram-se por criar aqui duas funções distintas, mas ambos centrados no mesmo objetivo, que é no utilizador, na pessoa, centrados na pessoa e em compreender quais são as necessidades da pessoa para podermos passar isso para a criação de produto e garantir que o nosso produto, quando sair, satisfaz essas necessidades. O nosso papel, só para dar aqui um bocadinho do que é que eu faço, não é? O nosso papel enquanto UX Researchers é trazer resultados de confiança, dados de confiança, para que as equipas possam tomar decisões rápidas. Portanto, há aqui também um grande elemento de rapidez. Muitas vezes estamos a atuar, e sempre, não é, a atuar no contexto de sprints, em que temos que entregar dados sobre o nosso utilizador que possam ser utilizados para a melhoria do produto. E atuamos desde o desenvolvimento da ideia do produto, quanto mais cedo melhor, para avaliar se de facto vai de encontro ao que as pessoas precisam, mas também na avaliação da eficácia,
se realmente o produto está, como é que ele está a ser utilizado na realidade. E depois, a nível de produtos digitais, funcionamos muito em ciclos de iteração. Portanto, nós fazemos o teste, damos o feedback, há uma melhoria de produto, voltamos a fazer teste, feedback. Idealmente, trabalhamos nestes ciclos de iteração e de melhoria contínua. Estes dados são extremamente importantes a nível de negócio, para mostrar, por exemplo, aos stakeholders e aos managers que está a haver uma melhoria efetiva no produto em comparação com o produto anterior ou então com outros produtos já existentes. Ou seja, temos que mostrar de alguma forma, será bom, idealmente bom, mostrar dados de que o nosso produto é melhor e cumpre melhor as funções da experiência da pessoa que o vai utilizar do que produtos existentes. Portanto, toda a gente tem histórias catastróficas de produtos que correram menos mal porque não houve research. Se calhar conhecem esta história da New Coke, da Coca-Cola, não é? E alguns UX researchers dizem que a culpa é porque a research foi mal feita, a pesquisa foi mal feita, porque as pessoas só provavam um golo ou dois, um goli, não sei como é que vocês dizem, e portanto só provavam um pouco da Coca-Cola. E no seu dia-a-dia, na verdade, elas bebem a Coca-Cola inteira e, portanto, quando bebiam mais, acabavam por não gostar, era demasiado doce. E, portanto, isto foi um dos maiores fracassos financeiros da história da Coca-Cola. Aqui está um outro exemplo. Pessoas atribuem a perda do Al Gore na Flórida nas eleições de 2000 ao boletim de voto, porque as pessoas ficaram confusas e, portanto, o Al Gore aparecia aqui em segundo lugar, mas correspondia a terem que furar o terceiro buraco. E, portanto, muitas pessoas disseram que se enganaram, o voto é confidencial, portanto não havia maneira de corrigir, mas muitos votos tinham 2 buracos, o que demonstra que houve ali uma confusão e que as pessoas não tinham a certeza de onde é que iriam votar. E, portanto, nós queremos prevenir ao máximo a possibilidade destes erros a nível de design de produtos e maximizar melhorias com base no feedback. Nós podemos perguntar, mas como é que a designer que fez aquele boletim não se apercebeu logo que aquilo era um problema? Claro que este é um caso extremo, um exemplo extremo, mas a verdade é que o que ela disse depois foi que fez daquela forma para se ler melhor as 10 opções, por isso é que ela escolheu um boletim daquela forma, mas quando foram perguntar aos utilizadores, o que eles disseram era, não interessa as 10 opções porque nós não lemos as 10 opções, o que nós queremos é ver onde é que está o nosso candidato, ou seja, nós só olhamos para o nosso candidato, nós não estamos a comparar as 10 opções, portanto isso não é relevante sequer. E portanto a research o que faz é precisamente tentar evitar este tipo de erros, e o que acontece muitas vezes é que mesmo quando os designers e os developers não antecipam qualquer tipo de questões, nós encontramos sempre, quando fazemos estes testes com o produto e com utilizadores reais, encontramos sempre coisas que podem ser melhoradas no produto. Ou o produto, imagina que é uma aplicação, ou não vai encontrar expectativas, ou as pessoas não entendem bem onde é que vão clicar, ou a informação não é clara, ou ficam frustrados porque estão a tentar desligar uma notificação ou mudar um setting e não conseguem, ou não encontram o que querem. E, portanto, mesmo quando as pessoas pensam que o produto não tem problemas, sempre que fazemos testes acabamos por encontrar coisas que podem ser melhoradas. E provavelmente há equipas que nem nunca observam uma única pessoa durante todo o desenvolvimento do produto, antes dele ser lançado. E, portanto, aqui também o nosso papel é um pouco fazer essa ponte, garantir que esse conhecimento chegue às equipas antes do produto ser efetivamente lançado e prevenir os tais investimentos na tecnologia que depois acaba por não funcionar. Só para vos dar aqui alguns exemplos, do meu trabalho, eu estou a trabalhar na OutSystems, que é uma empresa de plataforma low code, portanto, neste caso são duas equipas com quem eu tenho trabalhado mais frequentemente, o Experience Builder e o Workflow Builder, e assim de um modo muito simples, o que permitem estas ferramentas é que qualquer developer ou qualquer até cidadão comum possa criar uma aplicação em minutos. E, portanto, o que eu faço com as equipas é trabalhamos de forma muito colaborativa a criar testes para garantir que
de facto estas experiências estão a ser a melhor experiência possível, estão a ser simples de utilizar, estão a ser fáceis de entender e que a pessoa está a conseguir de facto satisfazer as suas necessidades com estas ferramentas. Podemos usar uma grande variedade de métodos e aqui é algo diferente que eu noto, uma diferença com, por exemplo, a prática mais da Behavioral Sciences, não é? Aqui usamos uma grande variedade de métodos, tanto qualitativos como quantitativos, e métodos específicos para design de produto, por exemplo, os testes de usabilidade. Não sei se alguém já ouviu falar de testes de usabilidade. Não sei se podem falar as pessoas ou não, mas podem. Eu não conheço, se você puder falar a respeito, agradeço. Pronto, então o que fazemos e que é das ferramentas principais para um UX Researcher são precisamente os testes de usabilidade. Podemos também usar testes AB, entrevistas, outro tipo de métricas de Google Analytics para ver como é que o produto está a funcionar com as pessoas, mas os testes de usabilidade são uma ferramenta essencial e basicamente o que fazemos é vamos ter com a pessoa. Idealmente, agora com o Covid não podemos, mas há aqui uma grande componente de entrar no mundo da pessoa. Portanto, aí é bastante diferente, não é, da pesquisa que se faz a nível mais de Behavioral Sciences, porque é bastante qualitativo, ou seja, entrar no contexto, entrar no mundo da pessoa o mais possível. Se possível, se a pessoa estiver a trabalhar, nós estarmos ao lado. Portanto, há muito esta tentativa de compreender a pessoa. Estes testes de usabilidade, o que fazemos agora, neste caso, marcamos com a pessoa está a experimentar o produto e partilha o seu ecrã. E nós damos algumas tarefas para ela fazer e ela vai pensando em voz alta e vai interagindo com a plataforma a tentar fazer as tarefas e vai dizendo aquilo que sente e aquilo que pensa. É um procedimento de falar em voz alta. Portanto, aqui a complexidade é trazida, não é? A subjetividade é até trazida porque o que queremos é perceber a experiência da pessoa, a subjetividade. E isso eu acho interessante porque também a nível de metodologias acho que pode haver aqui uma maior convergência e até um maior ganho para ambas as partes. E, portanto, estes testes de usabilidade são essenciais para garantir que muitas vezes encontram-se problemas com o produto que são vistos precisamente quando vamos falar com as pessoas e quando entendemos de forma mais profunda o seu mundo e a sua realidade. E, portanto, eu falei só um pouco aqui do que eu faço como UX Researcher, mas fundamentalmente o objetivo central de UX é precisamente entregar produtos que tenham significado para a vida das pessoas, que tenham significado para o utilizador, que sejam fáceis de usar e que proporcionem experiências ricas e positivas. Como é que entra aqui então o Behavioral Design e o que é que pode ter a ver com a nossa prática de UX Research? Eu acho que tem muito em comum e efetivamente a minha proposta é essa, é que vai ter cada vez mais em comum. E na minha perspectiva o Behavioral Design pode contribuir para que estes objetivos de criar produtos que sejam fáceis de usar, que estejam alinhados com o ser humano, que proporcionem boas experiências, ou seja, todos os objetivos que os UXers já têm e sem conhecer e sem utilizar este conhecimento, acho que podem ser mais facilmente alcançados se este conhecimento for incorporado. O Behavioral Design não é mais, não é, do que a aplicação das ciências comportamentais ao design e ao desenvolvimento de produtos digitais. Até podemos dizer ao design de produtos de uma forma geral, embora tenha normalmente sido mais utilizado para produtos digitais este termo. E pode ser usado de duas formas principais. Por um lado, para criar produtos que sejam mais engajadores, ou seja, que as pessoas se sintam mais motivadas a utilizar, o que significa que mais pessoas vão usar, mais pessoas vão querer estar a utilizar porque lhes serve e estão motivadas para o fazer. E também, obviamente, não é, no design de produtos que promovam alterações comportamentais positivas. Sabemos, não é, que cada vez mais há aplicações que promovem alterações comportamentais, seja de saúde, seja ambientais, seja fazer meditação, seja vários comportamentos que se querem promover, e o digital vai ser cada vez mais uma forma
mediador dessas alterações comportamentais, e por isso é que eu digo que também é importante para os behavioral scientists, para as pessoas cientistas comportamentais, não é? Também compreender esse mundo digital, porque é um mundo que tem já uma longa história e que tem regras muito próprias também. Portanto, recentemente, como eu disse, houve um grande interesse nesta área do behavioral design, precisamente também há muita polémica e muita discussão ética, não é, à volta da aplicação destes princípios para o design de produtos, mas tem sido muito falado, cada vez há mais livros a sair. Este ano, por exemplo, o Engaged, da Amy Busher, e o Design for Behavioral Change, que já é uma segunda edição, não é, do Stephen Wendell, e que estão muito focados realmente em aplicar estas ideias que normalmente aplicamos noutros contextos para desenvolvimento de produtos. E, portanto, como sabemos, na base desta abordagem, como vocês bem sabem, está o Richard Thaler, o Cass Sunstein, e, portanto, esta ideia que nós, conhecendo a forma como as pessoas tomam decisões, podemos mudar a arquitetura de escolhas e influenciar experiências e comportamentos. Portanto, e também a ideia, não é, a distinção entre sistema 1 e sistema 2, que pode, de facto, temos um sistema 1 que é rápido, intuitivo, associativo, atua na maior parte das vezes, e um sistema 2 que atua devagar, de forma lógica, deliberada. Muitas vezes os produtos, e os produtos digitais também, e as políticas, não é, e tudo mais, continuam a ser feitos muito com esta ideia de que as pessoas se fundamentam muito no sistema 2, que as pessoas tomam decisões de forma deliberada, que vão comparar produtos digitais com base nos custos e benefícios de forma lógica, e nós sabemos que não é? Nós sabemos que os nossos utilizadores, ainda por cima hoje, não é? Com a economia da atenção, não têm tempo, não têm energia e não têm motivação muitas vezes para trocar de produtos de forma deliberada, para avaliar de forma racional o que é melhor para elas utilizar ou não, e portanto nós precisamos realmente de compreender estes mecanismos e a forma como as pessoas realmente tomam decisões para perceber como é que também vamos implementar esse conhecimento a nível dos nossos produtos. Mudar os comportamentos é extremamente difícil e de facto, pronto, o que nós vimos propor é também no design. As ciências comportamentais podem ser uma nova ferramenta que podem transformar e ajudar a criar produtos melhores e mais centrados no ser humano. Portanto, este é um princípio do design centrado no ser humano e, portanto, trazer estes conhecimentos. Muitas vezes os designers usam muitos conhecimentos da psicologia e do ser humano, mas fundamentam-se mais, por exemplo, nos princípios de Gestalt, algumas coisas de Cognitive Bias, mas ainda há muito conhecimento que não está a ser aplicado e esse conhecimento pode ser trazido. O behavioral design atua também muito ao nível de reduzir este gap, não é, que nós conhecemos entre intenção e comportamento, mas neste caso dos nossos utilizadores, nós sabemos que este gap existe em vários aspectos. O exercício é sempre aquele exemplo que nós conseguimos relacionar-nos muito, muito facilmente. Eu também gostaria de fazer mais exercício, tenho ali um tapete de yoga e tenho pesos, mas portanto, tive alguns comportamentos no sentido de o fazer, mas faço muito menos vezes do que aquelas que gostaria. Portanto, há aqui algumas ações que nós tomamos para implementar, mas depois, por alguma razão, acabamos por não conseguir implementar as nossas intenções. E os nossos utilizadores também, quando nós fazemos muitas vezes estas entrevistas e há esta questão, não é? Confiar no que as pessoas dizem ou não confiar no que as pessoas dizem, que é sempre interessante, mas muitas pessoas dizem, realmente o vosso produto é incrível, é fantástico, super útil, e depois quando nós perguntamos, mas usas o produto ou quantas vezes usas o produto? Ainda não utilizo, por acaso ainda não utilizo. Ou eu instalei, mas agora já há muito tempo que não o utilizo, ou nunca experimentei, mas estou mesmo a pensar nisso, vou experimentar. Portanto, há aqui uma motivação, ou a pessoa até gosta do produto, mas depois há alguns obstáculos, por alguma razão,
ela não está a utilizar, não está a implementar os comportamentos para de encontro à intenção que ela expressou, e é um produto que até muitas vezes é melhor do que ela já usava, às vezes até pode ser um upgrade. E, portanto, nós sabemos que se deve muito à inércia, muitas vezes vemos isto nos nossos utilizadores, ou seja, existe uma nova versão e os utilizadores não mudam para a nova versão, mantêm-se com a versão antiga, apesar de nós acreditarmos que a nova versão fornece uma experiência melhor. E de facto vai muito de encontro à Prospect Theory, por exemplo. Nós sabemos que sentimos muito mais as perdas do que os ganhos, a dor que sentimos ao perder uma coisa é muito maior do que o ganho proporcional dessa mesma coisa, e portanto na dúvida as pessoas não mudam, mudam muito menos, não é? De emprego, de casamento, de produtos, do que aquilo que seria, vá lá, racional, ou do que aquilo que até poderia ser melhor para nós, e na dúvida as pessoas preferem não fazer nada. Isso obviamente que é um grande bloqueio quando se quer inovar com novos produtos e quando se acredita que se pode melhorar a vida das pessoas. Eu lembro-me um caso que me marcou bastante e que eu me lembro, quando o caso Sansino, vocês também tiveram aí, não é? Foi lá apresentar. Eu por acaso não vi ainda o vídeo, mas quando eu o vi, estava em Nova Iorque e fui vê-lo às Nações Unidas, ele mostrou um caso que eu achei bastante impressionante, de haver um programa de benefício de refeições de escola, não sei se ele contou esse caso aí também, mas que o sign-in, portanto o opt-in era tão... havia tanta fricção nesse processo que só tinham 1% das famílias a reclamar esse benefício, e muitas vezes famílias que precisam desse benefício social. E depois eles tentaram, não é, em algumas intervenções, uma delas foi simplificar o formulário, isso levou a um aumento para 11%, mas quando fizeram de facto o default, portanto quando passou a ser o default, as famílias já estarem inscritas no benefício social, isso aumentou para 95%. Portanto, efetivamente há aqui uma dificuldade muitas vezes, e nós vemos muitas vezes também digitalmente, quando os formulários são demasiado complicados, só o facto de haver essa dor, não é, de preencher um formulário pode estar a impedir ali comportamentos que podem até ser bastante benéficos para as pessoas. E ainda assim há muitas entidades, não é, que continuam a fazer questão desses formulários e desses processos para ajudar as pessoas a ter algo que é essencial para a justiça e para a igualdade social. Só para vos dar aqui alguns exemplos de frameworks de design comportamental, e alguns exemplos são frameworks que são usados também sem serem em produtos digitais, como o WIST, por exemplo, não é? Aqui o modelo motivacional é proposto no livro do Engaged, e aqui trata-se de usar a psicologia da motivação para desenhar experiências digitais mais engajadoras. E de acordo com este framework, há várias formas de motivação que levam as pessoas a fazer o que fazem e que variam num contínuo, de mais controlada por fatores externos e obrigação, até uma forma mais intrínseca e mais autónoma. E a forma mais robusta de motivação é uma motivação intrínseca, onde o comportamento dá prazer por si mesmo. As formas autónomas de motivação são melhores do que as formas controladas para uma mudança comportamental duradoura, porque formas controladas de motivação, como sabemos, são mais vulneráveis a um obstáculo. Se surge um obstáculo, mais facilmente nós deixamos de fazer o comportamento. E, portanto, um objetivo do design comportamental é olhar para os produtos que nós desenhamos e fazer com que as pessoas se aproximem e se movam ao longo do contínuo motivacional de forma mais controladas de motivação. Eu tenho que usar este produto, se calhar porque o meu manager me disse para usar, ou porque a minha organização usa, até formas mais autónomas de motivação. Ou seja, eu estou a usar este produto porque efetivamente me dá prazer, eu sinto-me bem quando o estou a usar, e isso leva a mudanças comportamentais muito mais duradouras.
E aliás a Amy Bacharel diz que utiliza muito este tipo de conhecimento precisamente para avaliar em que medida os produtos digitais estão a promover uma motivação mais intrínseca e, portanto, vão suster muito mais o comportamento a longo prazo. Todos os seres humanos têm 3 necessidades psicológicas básicas, ou seja, nós temos necessidades diferentes, não é? Mas temos 3 que são comuns a todos nós, de autonomia, de competência e de relatedness, que no fundo, estarmos integrados, não vivemos só para nós, mas sermos partes de um todo maior, de um grupo, de uma relação. Eu faço parte de algo maior do que eu. E de acordo com a teoria motivacional, portanto, quanto mais eu preencher estas necessidades básicas, mais eu vou sentir motivação intrínseca para usar o produto. Portanto, quanto mais o produto me der uma sensação de competência, de autonomia e de relatedness, agora não sei bem traduzir, desculpem, mais o produto vai ser engajador e motivador de ser utilizado. Portanto, aqui a competência tem a ver com o sentido de que eu estou a progredir, ou seja, quando eu estou a utilizar, por exemplo, um produto digital, que há uma progressão de eficácia, ou seja, que eu me estou a tornar mais eficaz, estou a conseguir usar o produto de forma mais eficaz cada vez mais. A autonomia tem a ver com a preservar o meu sentido de controlo e de escolha. E o relatedness tem muito a ver com o outro, não é? Com a interação com o outro, com o que eu estou a fazer tem impacto não só em mim, mas também noutras pessoas. Para vos dar aqui um exemplo de como suportar a necessidade básica da autonomia, por exemplo, permitindo ao utilizador fazer escolhas com significado para ele. E como, por exemplo, aqui neste caso, é uma app que é a Pacífica e, ao princípio, pergunta-se à pessoa qual é que é o seu objetivo de utilizar aquela aplicação. E a pessoa escreve alguma coisa pessoal sobre o seu objetivo e, portanto, a partir do momento em que ela põe qualquer coisa sua, já começa a provocar um maior engajamento com o produto, com a utilização do produto. Esta é uma app de redução de stress, por exemplo. Aqui um outro exemplo de uma apresentação que eu vi há dias do Stephen Wendell, e ele mostrou este exemplo que eu achei interessante. Não sei se já viram, mas quando perguntamos se as pessoas querem ou não receber informação, o formato típico é algo que o nosso sistema 1 ignora muito facilmente. Ou seja, sim, eu gostaria de receber informação, e normalmente nós já sabemos que podemos, não é, ignorar e continuar, porque já estamos tão habituados a ignorar esse tipo de pedido. Mas eles fizeram uma intervenção em que, em vez de pôr só uma opção, davam à pessoa possibilidades de escolha de alguns tópicos de interesse. E neste caso, em que davam a possibilidade de alguns tópicos, a probabilidade da pessoa querer receber a informação aumentou consideravelmente. Portanto, aqui é uma forma, ao mesmo tempo, da pessoa poder dar informação sobre o seu negócio, mas também de preservar a autonomia da pessoa de poder escolher, em vez de se sentir obrigada a dizer que sim ou que não, e também estar naquele modo mais automático que muitas vezes nós temos quando estamos a navegar na internet ou a utilizar aplicações. Pronto, a proposta do Stephen Wendell, não sei se vocês conhecem ou não, mas como é que ele faz isto na prática, ou como ele sugere fazer isto na prática, é essencialmente seguir os passos mais tradicionais de uma intervenção comportamental. Primeiro, perceber o que é que nós queremos alcançar em termos comportamentais, por exemplo, se queremos ajudar as pessoas a fazerem mais exercício, qual é que é o que é que queremos obter em termos comportamentais. E então imaginem que temos uma aplicação que ajuda as pessoas a fazer mais exercício e também analisamos os nossos utilizadores, vamos falar com eles, vamos tentar compreender a vida deles e tentar identificar obstáculos, ou seja, que obstáculos é que estão no caminho desse comportamento, e depois criar intervenções, mas neste caso intervenções que podem ser aplicadas no design, nas páginas, nos ecrãs,
que tipo de informações é que podem ser incluídas para promover o comportamento. Vamos imaginar, não é? Aqui o que podemos fazer é identificar durante este processo todos os comportamentos, os microcomportamentos, que vão desde que a pessoa, não é, está sentada no sofá até ir fazer exercício, e é desde que o que é que ela precisa, não é? Se tiver uma aplicação móvel que vai promover o exercício, o que é que ela precisa de fazer? Precisa de instalar a aplicação, em primeiro lugar, não é? Depois precisa de se inscrever, fazer o login, precisa se calhar de ativar notificações, agendar se calhar um horário para a aula, precisa tomar atenção à notificação, precisa ter roupa de ginástica em casa, precisa ter um espaço em casa onde possa fazer exercício, se calhar precisa de não ser interrompida naquele momento, portanto ter um momento do dia que pode tirar para fazer exercício, e portanto quando começamos a pensar em todos os microcomportamentos que estão entre a nossa app existir e efetivamente a pessoa ter as alterações comportamentais que a app possibilita, há muitas alterações no seu dia e na sua vida e nos seus comportamentos que são requeridas para que o nosso produto tenha a eficácia pretendida. E portanto, muitas vezes, quando começamos a pensar assim, de facto, pensamos, mas tantos comportamentos, tantas alterações que é preciso para eu começar a adotar um novo produto, e efetivamente muitas vezes os designers e os developers e as equipas não se apercebem destes obstáculos porque estão mais focados, não é, no produto, e o utilizador é que os sente muito diretamente no seu dia-a-dia. E portanto aqui a ideia é que depois de ter muitas vezes já se faz uma jornada do utilizador, não é? Os UXers já fazem uma jornada de utilização do produto, mas é mais geral e não é focada a nível dos comportamentos, tão focada a nível dos comportamentos, e aqui a proposta é fazer essa mesma jornada, que já é feita por designers, mas imaginar essa jornada em termos muito comportamentais, ou seja, cada comportamento que seria necessário a pessoa alterar para efetivamente começar a usar o produto. E depois de termos todos esses micro comportamentos listados, então pensar em intervenções para cada um deles, para promover e para facilitar cada um deles, partindo obviamente do princípio que a pessoa quer, não é? Instalou a app e quer efetivamente fazer mais exercício, por exemplo. Alguma questão? Pessoal, você quer que a gente já abra para perguntas, Tânia? Eu ainda tinha aqui se tiver mais uns minutinhos, ainda acabo. Claro, fica à vontade. E então, pronto, para além dessa promoção da adoção do produto, o Behavioral Design pode ser também usado para o design de produtos que promovem alterações comportamentais. Eu aqui iria propor precisamente o framework do BIT, porque eu acho que se pode ser aplicado também a nível digital. É um ramo também novo, não é a aplicação ao nível digital, mas eu acho que se aplica bem. E eu queria dar aqui uma proposta que era, nós sabemos, por exemplo, que em Portugal há as pessoas quando faltam às consultas médicas, não é? Isso é uma grande despesa para o Estado e que há muitas faltas às consultas médicas. Como é que podemos evitar estas faltas de forma a que haja uma maior poupança do Estado? E aqui tínhamos que identificar o problema, o objetivo e o comportamento que queremos alterar. Qual é que acham que é o problema? Alguém quer partilhar? O pessoal geralmente esquece de ir na consulta. Aí Sim, quando é lembrado no dia anterior... O problema é que as pessoas faltam, não é? Exatamente. Mais alguém? Qual é que é o objetivo aqui? O nosso objetivo? A Carolina no chat comenta que pode ser a ausência de sintomas incômodos. Então a pessoa não tem a saliência do problema. Já estamos aí a avançar para a solução, não é? Isso é ótimo.
Às vezes também você fica com receio do que é que vai vir, né, de respostas e tal. Então, às vezes, é melhor não descobrir, digamos assim. Né? Interessante. Um pouco de medo. Ou não haver sintomas e a pessoa não dar, não é, relevância à consulta que marcou e acaba por não ir. Ou então pode haver algum receio, não é, de ir ao médico. Às vezes choveu, às vezes só a chuva, o tempo fechou, já é suficiente para faltar. Exatamente. Questões mais do tempo ou de mobilidade, não é, também podem aqui influenciar. E portanto aqui começaríamos, não é, em termos de processo, só também para dar aqui um pouco do processo, se alguém mais da área de UX tiver a ver, que eu acho que tem mais curiosidade em saber, nós já conhecemos, não é, estamos mais familiares com este processo, mas identificar o problema, em primeiro lugar, qual é que é o problema? É as pessoas faltarem às consultas. Qual é que é o objetivo? Reduzir o número de faltas, vamos imaginar que até pomos a percentagem que queríamos reduzir, não é? E que comportamento é que queremos alterar? Se calhar queremos que as pessoas não faltem, ou então que cancelem, não é? Que cancelem com antecedência para não se perder o lugar. E aqui há este modelo que eu acho interessante do Michi, em que eles, não é? Eles propõem esta Behavioral Change Wheel e até há uns cartões que se pode identificar. E eu fiz aqui um pouco o exercício, há muito mais do que estes, não é? Mas fiz um pouco o exercício aqui com este caso. E se calhar outra coisa que devíamos fazer, não é? Depois de identificar o problema, o comportamento que queremos alterar, é identificar capacidades. Será que a pessoa, o evento está a capturar a atenção, não é? Como aí alguém disse? Será que eu me vou lembrar de o fazer? Será que eu tenho... eu sei quais são as opções que estão disponíveis, não é? Eu posso cancelar, não posso? Será que eu tenho a capacidade física para o fazer, a ver com mobilidade, não é? Se forem pessoas mais velhas, por exemplo. Depois identificar oportunidades no ambiente, e neste caso vamos imaginar que é uma aplicação que está a tentar promover, não é? Que a pessoa não falte, não é? Uma aplicação, vamos imaginar, do centro de saúde ou do hospital ou do Estado, e como parte da aplicação está aqui a identificar, será que existem algumas pistas, por exemplo, que encorajem ou que não encorajem o comportamento? Será que há alguma coisa que eu posso mudar no ambiente? E estamos a falar aqui em ambientes digitais, não é? Neste caso. Será que eu posso colocar alguma informação sobre normas? O que é que a maioria das pessoas faz, que não falta, a maioria das pessoas se calhar não falta, e portanto isso também pode ter ali uma influência no comportamento. E, por fim, o modelo sugere identificar motivações. E eu aqui, foi estas que eu identifiquei, foi assim feito um bocadinho à pressa, mas qual é que é o impacto que vai ter, não é? Quais são as consequências? Se eu não faltar, será que vai haver consequências? Como é que eu me sinto sobre isso, por fazer ou não o comportamento? Será que eu me sinto mal? Será que de alguma forma podemos também levar a pessoa a sentir, não é, alguma responsabilidade sobre o faltar e sobre as consequências que isso vai ter em termos de despesa financeira? Será que é uma prioridade para mim, não é? Como alguém disse também, não é? Será que isso é uma prioridade para mim ir à consulta, ou já não tenho sintomas e já não é assim tão importante? E a accountability, se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa, ou ninguém me vai me tornar accountable por não o fazer? Pronto, mas é um modelo que pode ser aplicado tanto em contexto não digital, que normalmente é feito, mas que eu acho que se enquadra perfeitamente também aqui no desenvolvimento de produtos. A sugestão do BIT é depois voltarmos ao IST, depois de termos feito esta identificação, e então irmos à procura de soluções para cada uma destas barreiras, e podemos depois criar intervenções para tornar de facto este comportamento fácil, atraente, social e que aconteça no momento que nós queremos. Está um pouco geral, mas depois se quiserem fazer perguntas também estejam à vontade. E finalmente a avaliação de eficácia. Vamos imaginar que temos duas apps que têm esta função, que estão a tentar alcançar este objetivo, e uma app controlo que não tem essa funcionalidade,
e depois medimos no final se houve ou não uma redução do número de faltas. Só para finalizar aqui a minha apresentação, o que é que os designers, não é? O que é que eu posso aprender com o Behavioral Design? Porque é que isso é importante para mim? Como é que me vai ajudar a criar melhores produtos? Eu penso que é importante porque, como eu vos disse, o design é centrado no ser humano, então é preciso compreender melhor estes processos de tomada de decisão, como é que eles influenciam o comportamento, a adoção de produtos, a motivação das pessoas. Fornece um conjunto de ferramentas e de frameworks que são muito robustos e que podem ser utilizados para promover experiências de utilização mais ricas, mas também para promover alterações comportamentais, melhor gestão financeira, diminuição de queda de idosos, ser mais fácil as pessoas beneficiarem de certas ajudas sociais, ajudar as pessoas a poupar, portanto, todas aquelas alterações para o bem social podem ser feitas a nível também de design e de aplicações que já hoje estão a ser feitas, mas que muitas vezes não têm esse impacto mais geral a nível da sociedade. E traz também a ideia da experimentação e do teste rigoroso, que muitas vezes algumas empresas o fazem, outras nem tanto, mas que traz esta ideia de que temos que avaliar os resultados. E, portanto, o Behavioral Design e o Behavioral Science podem ter um grande impacto em UX, mas eu também venho aqui propor, não é, a influência ao contrário. Acho que os conhecimentos das pessoas de UX também podem ser muito importantes para os economistas comportamentais e os cientistas comportamentais fazerem intervenções a nível digital mais eficazes. Então podemos perguntar, não é, o que é que o cientista comportamental tem a ganhar com as pessoas de UX? Primeiro de tudo, uma maior diversidade de metodologias, muitas vezes qualitativas, que são utilizadas em conjunto com metodologias quantitativas. Ou seja, ouvir o utilizador, estar próximo do seu mundo, pode ser importante, e apesar de nós sabermos que existem alguns enviesamentos, mas pode ser importante, pelo menos para gerar hipóteses e para acelerar o processo, porque muitas vezes só olhamos para uma métrica, não é, no RCT, e não estamos tão atentos a porque é que umas pessoas fizeram, porque é que outras não fizeram. O UX iria lá falar com a pessoa, ia perguntar, então, mas não puseste o lixo ali porquê, não é? Ou porque é que não poupaste, se era tão fácil? Vai perguntar, vai tentar compreender. E, portanto, essa subjetividade que eu acho que é interessante até perceber se é bom ou é mau, mas é algo que é feito a nível dos UXers, porque é mesmo abraçada essa complexidade. Também uma maior rapidez a nível de trazer estes insights, acho que é algo que também pode ser aprendido, e um domínio muito grande do mundo digital. Portanto, toda essa experiência, eles muitas vezes já estão a criar experiências, os designers e as pessoas de UX, que alteram comportamentos, não é? Eu ainda há 2 dias fui jantar e cheguei ao final para pagar e não tinha o cartão. E fiquei assim muito assustada, mas depois tinha uma aplicação, não é, que podia fazer o pagamento. Portanto, já estão a mudar os comportamentos, já estão a evitar os nossos erros, já o estão a fazer. E nós também temos a aprender com toda essa experiência do mundo digital. Portanto, a forma como eu vejo é cada vez mais este conhecimento ser partilhado, ser cada vez mais, o aumento da digitalização de produtos faz com que todas as pessoas sejam users hoje em dia, e a minha visão de futuro é mesmo esta, que estas duas áreas irão estar cada vez mais ligadas. O conhecimento das ciências comportamentais é essencial para um UXer verdadeiramente centrado no ser humano. Este conhecimento vai estar sempre atualizado e, portanto, as pessoas de UX têm que também perceber que há muito mais a saber, não é? Penso eu, sobre o ser humano. E, por outro lado, uma vez que as pessoas passam grande parte do seu tempo nos telemóveis, os cientistas comportamentais vão ter cada vez mais que intervir e desenhar arquiteturas de escolha, não apenas no mundo real, mas também no mundo digital. E, portanto, o objetivo é ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos, a contribuir para comportamentos
que levem, em última análise, as pessoas a que sejam mais felizes e a um mundo melhor. E obrigada. Esta era assim a minha apresentação. Não sei se tem algumas questões. Legal. Vamos começar. A gente tinha algumas perguntas nossas. E aí a gente abre, abre aqui para o chat. Juliana, você quer começar perguntando? Pode ser. Eu vou então perguntar, Tânia, na verdade, eu tinha 2 perguntas que você tratou durante a sua apresentação. Uhum. Eu vou focar talvez na parte mais de diagnóstico. Você falou bastante na parte do diagnóstico em si, né? De conhecer as barreiras, fazer a jornada do usuário em si, que isso é essencial, enfim, para o UX como para, enfim, o uso das ciências comportamentais em geral. Então, se eu pudesse, enfim, você usou alguns exemplos, mas eu queria entender assim um pouquinho mais em termos de tempo, de quanto num experimento ou no lançamento de um produto que você esteja fazendo, quanto do seu tempo é dedicado para o diagnóstico, quanto da energia, e falar um pouquinho mais sobre, enfim, você mencionou a qualitativa, o quantitativo também, mas falar um pouquinho mais, que a gente sabe, para a gente entender e internalizar um pouco mais da importância de entender efetivamente o problema em si, né? Antes de começar a parte de tentar identificar a solução. Sim, portanto, a questão da parte de identificar o problema é efetivamente muito feita através de abordagem mais qualitativa, de fazer entrevistas e também, enfim, há que reparar que aqui o nosso alvo não é tão heterogéneo como a população geral, não é? Portanto, neste caso, numa empresa, os utilizadores são menos heterogéneos do que no caso, por exemplo, de uma intervenção que é para a população geral, não é? Portanto, há já ali, muitas vezes até se criam personas, não é? Que são, que têm as características-alvo do nosso utilizador. E, portanto, aqui, o usar métodos qualitativos, ainda assim, claro que convém falar com uma amostra heterogénea dentro do grupo de utilizadores, mas não há tanta questão a nível, por exemplo, é mais fácil encontrar um grupo mais representativo, não é? Porque não é a população geral. Por exemplo, OutSystems, vamos pensar em pessoas que estão a desenvolver aplicações, que são developers, que estão a desenvolver aplicações, é um grupo mais restrito. Ainda assim, há pessoas de países diferentes, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes. A nível desse processo de discovery, passa muito por ir falar com as pessoas. Até há quem diga, não é, que uma das características mais importantes de quem faz UX Research é precisamente a sua capacidade de empatia e de conseguir que a outra pessoa nos abra o seu mundo, não é? Para realmente compreender quais são as suas dores, o que é que ela precisa no seu dia-a-dia, o que é que vai resolver os seus problemas. E, portanto, essa parte, em termos de tempo, depende. Normalmente, quando é para desenvolver produto, os tempos são rápidos, não é? Portanto, aqui, muitas vezes, neste caso, eu estou a trabalhar com várias equipas, portanto, muitas vezes numa semana estou a fazer as entrevistas e na outra estou a dar os insights e as recomendações. Portanto, acontece de forma bastante rápida. Se forem projetos, imaginemos, mais exploratórios, mais de inovação, imaginemos que estamos a fazer um projeto de behavioral design, que é algo mais experimental, por exemplo. Aí haverá um tempo maior para fazer esse projeto mais experimental, porque se está a experimentar algo novo e também, enfim, as equipas não estão tão dependentes, é algo que está um pouco fora ali do desenvolvimento do produto e que imagino que possa ter uma extensão de tempo maior. Mas, no geral, quando estamos a fazer este tipo de pesquisa para perceber necessidades, antes da criação de um produto, se fizermos este tipo
pesquisa enquanto UX Researchers é à base de entrevistas, mas também podemos usar depois data que exista na empresa, outro tipo de ir falar com a equipa, existe uma equipa de Data Insights, portanto, falar com a equipa de Data Science e ver que tipo de dados também é que existe para nos informar. Não sei se respondi, Juliana. Respondeu sim, Tânia. Muito obrigada. Obrigada. Tânia, até para fazer um link com as suas experiências anteriores, quer dizer, você já trabalhou em uma empresa de consultoria de Behavioral Science, agora você está trabalhando numa empresa de UX, que são duas áreas, como você mostrou muito bem, correlatas, embora não com algumas distinções grandes, mas que, em muitos casos, a gente observa nas organizações que há talvez não uma resistência, mas há uma limitação ao quanto essas organizações conseguem realmente adotar e integrar esses princípios dentro do seu design, das suas operações. Você mencionou, por exemplo, num dos casos que você estava contando, quer dizer, que a pessoa nunca tinha desenhado, nunca tinha visto o cliente usar. Ou o próprio caso da pesquisa. Estou a imaginar que haja equipas que nunca chegaram a ver, não é? Não é o caso da OutSystems. Eu posso te contar um exemplo claro de alguns casos que estamos vivendo profissionalmente que isso acontece. Ou o próprio caso da Coca-Cola, quer dizer, a diferença de tomar um gole ou de tomar uma lata inteira. Na tua vivência, na tua experiência, o que quer dizer, aonde estão as barreiras para as organizações efetivamente adotarem esses insights e adotarem esses princípios esses modelos mentais de uma forma mais integrada, talvez? Os modelos mentais de Behavioral Sciences? E mesmo de desenho de experiência, de UX mesmo, essas duas... Uhum. Certo. Behavioral Sciences ainda é mais desconhecido, não é? Ainda mais do que UX Research. A parte de UX Research, apesar de ser ainda algo nova para muitas empresas, já começa a ser cada vez mais adotada e aceite como uma peça fundamental no desenvolvimento de produto. Mas ainda, efetivamente, a equipa de UX Research, da qual eu faço parte, é relativamente nova na empresa e, portanto, ainda penso que um dos nossos desafios é mostrar, não é, que conseguimos entrar rapidamente no desenvolvimento do produto, por exemplo, acrescentar valor nos sprints e ganhar confiança, portanto, mostrar provas de que a research tem impacto real a nível da qualidade do produto. Eu acho que esse é o maior desafio, ganhar a confiança das equipas, e é um processo, mas que tem corrido, penso eu, lindamente, não é, connosco, porque tem havido uma interação muito boa entre a equipa de research e depois também as outras pessoas da equipa, e tem havido de facto cada vez mais alinhamento na forma como trabalhamos. A nível de Behavioral Sciences e Behavioral Economics ainda é muito novo. Acho que as pessoas vão ouvindo falar cada vez mais. Hoje, este ano, houve muitas conferências que fizeram essa ponte entre design e Behavioral Sciences, portanto é uma coisa que se começa a falar mais agora, mas que efetivamente também acho que vai só depender do quão rápido for e do valor que trouxer. Perfeito. Tânia, primeiramente, obrigado pela aula. Não foi nenhuma apresentação, foi uma baita aula. É que eu falo muito. Foi excelente. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de um tema que você até citou na sua apresentação, e eu sei que é um tema que te interessa muito, que é a questão ética. Então, o UX Researcher e o Behavioral Designer, eles trabalham muito com a questão de fricções, né? De você remover fricções ou adicionar fricções. E nas ciências comportamentais tem se falado cada vez mais sobre sludge, que é um tipo de fricção. Então, eu queria... muitas vezes existe um conflito de interesse na questão do produto. Muitas vezes o que é melhor para o usuário talvez não seja melhor para a empresa
que oferece o serviço ou o produto e vice-versa. Então, eu queria ouvir um pouco de você. O que você acha? Quais são os princípios éticos que devem guiar um UX Researcher ou um Behavioral Designer na hora de criar ou remover fricções? Uhum. Essa pergunta é muito interessante porque o debate ético vem quase invariavelmente, não é? Quando se fala em Behavioral Design. E então muitas pessoas veem o social dilemma agora, não é? Eu por acaso ainda não vi, mas há muito essa preocupação de como é que isto pode não agir da forma do melhor interesse da pessoa, não é? Ou seja, eu acho que há aqui é complexo, não é? É um assunto bem complexo, mas nós estamos sobretudo interessados em remover fricção. Aliás, é um dos grandes objetivos, é remover ao máximo a fricção e simplificar a utilização do produto, até porque é alinhado com a missão do próprio produto, que é um produto low code, portanto as pessoas não precisam de saber código para criar aplicações, e a ideia é mesmo simplificar ao máximo o processo para o utilizador poder fazê-lo rapidamente. Portanto, um dos grandes objetivos é precisamente remover fricção e criar uma experiência. Nós também estamos a trabalhar sobretudo B2B, portanto, business to business, que é um pouco diferente também, não é? Portanto, aqui acho que há um grande alinhamento no sentido de que queremos mesmo a melhor experiência, não estou a ver como é que poderíamos, não é, usar ao contrário, sinceramente, porque estamos a melhorar a plataforma, a torná-la tão simples quanto possível, com uma experiência tão boa quanto possível. É esse muito o objetivo, que a pessoa adira, que veja valor, que seja fácil de usar. Portanto, eu aqui não vejo que me surjam muitos conflitos, mas há várias questões curiosas na ética que eu acho também, não é? Porque, de certa forma, os designers já estão a tentar fazer produtos engajadores, eles já estão a trabalhar em produtos que querem que as pessoas utilizem, mas assim que se fala em trazer as Behavioral Sciences, toda a gente começa a dizer que é manipulação, não é? O que é interessante, porque é exatamente a mesma intenção, mas nós vimos, os economistas comportamentais e os cientistas comportamentais vêm dizer, olha, mas nós até sabemos alguma coisa sobre pessoas, nós até já há alguns anos, não é, que andamos a estudar pessoas e, portanto, podemos trazer esse conhecimento. E agora, não, mas isso é manipulação. O objetivo é exatamente o mesmo, é criar produtos que as pessoas utilizem, criar experiências positivas, mas existe logo maior preocupação a esse nível. Agora, claro que os princípios e o conhecimento da economia comportamental e da psicologia podem ser utilizados para o bem ou para o mal, como sabemos, e depende só da intenção de quem o está a fazer. Mas também não nos podemos esquecer, hoje em dia fala-se muito da parte aditiva da tecnologia, das aplicações, mas também não nos podemos esquecer de tudo de bom que a tecnologia nos trouxe, não é? A informação, o acesso à informação, a maior transparência, a possibilidade de nos conectarmos com pessoas do outro lado do mundo e com a nossa família, com quem gostamos. Hoje em dia, não é? Eu esqueci-me do dinheiro e tenho uma app, eu não tenho dinheiro para o parque do carro e tenho uma app. Portanto, há toda uma facilidade que a tecnologia nos trouxe e acho que não nos podemos esquecer, não é, que essa revolução digital trouxe muito de bom, mas também tem os seus perigos. Eu acho que faz parte de qualquer revolução haver ondas, não é, de coisas positivas e depois de alguns desafios com que temos que lidar. Também acredito ou quero acreditar que, por exemplo, empresas que utilizam esse tipo de estratégias, as pessoas mais tarde ou mais cedo vão se aperceber, e há muitas pessoas que já não querem usar redes sociais por causa disso, portanto acaba por não ser benéfico para as próprias redes, e portanto também acredito que o desenvolvimento vá no sentido de dar maior autonomia às pessoas, porque senão vão começar a rejeitar assim que ganharem maior consciência que isso está a acontecer, acho que vão cada vez rejeitar mais, e as empresas também não querem isso. Portanto, a solução é dar maior autonomia, mas existem desafios grandes, portanto a tecnologia, não é, essa, dizem que é uma faca, não é de 2 gumes, é de 3 gumes, não é? Ela cria imensas oportunidades, cria alguns desafios e alguns problemas e depois cria a solução para os próprios problemas, não é? Porque depois há muitos cientistas comportamentais que estão a criar intervenções para reduzir fake news,
para reduzir dependência, para ajudar as pessoas a tomarem mais, a não serem tão distraídas pelo Slack e por outras aplicações. Portanto, dá possibilidades, cria alguns problemas e tenta resolvê-los. Eu acho que é muito complexa o papel da tecnologia, tanto para o bem como para o mal, e o nosso papel é, juntamente, penso eu, com os designers e com os developers, tentar promover o que é bom e tentar anular aquilo que é mau. Eu acho que é a nossa responsabilidade. Perfeito, obrigado. Ju, você quer ver as perguntas do chat, por favor? Vamos lá, então. Tânia, a gente vai agora mudar um pouquinho, porque coincidentemente as 3 são dentro do setor público. Então eu vou fazer as 3 perguntas juntas, mais separadas, mas para você já respondê-las dessa forma. Então, o Cledir Soares perguntou como é que você enxerga a atuação do UX Researcher, né, dentro do setor de políticas públicas. Aí, dando seguimento, a Thaís também perguntou, aí o Leonel perguntou como trabalhar o X em aplicativos de serviços públicos, tá? E pergunta um pouco mais como envolver o usuário em momentos de tensão. E ele dá o exemplo de, por exemplo, o registro de sinistros de trânsito, quando não há vítimas, e documenta-se os danos no veículo, que é um momento de tensão para o usuário. E aí a Thaís também pergunta, nessa mesma como realizar o trabalho do UX, né, em escala considerável para desenhar esses serviços públicos digitais. Ou seja, então a gente vai conversar sobre um pouco de políticas públicas, como usar o X no setor de políticas públicas e como usar também em serviços públicos e em grande escala, como a Thaís passa. Sim, eu por acaso não escrevi e então já estou assim meio... Mas a gente vai te ajudar. Não decorei as 3, eu acho que não decorei as 3, mas, portanto, a aplicação de UX, aplicações do serviço público, não é? E em grande escala, é isso? Eu na verdade, eu não vejo que seja assim tão diferente uma aplicação no serviço público do que enquanto UX Researcher, não é? Que o que nós fazemos é muito trabalhar junto dos utilizadores para perceber se essa aplicação está a corresponder às expectativas, às necessidades, se a pessoa está a utilizar, se sim, porquê, se não, porquê. Aqui talvez um desafio, lá está, da amostra novamente, não é? Setor público implica se calhar toda a população. Se formos com métodos mais qualitativos, acaba por ser bem exigente, não é? Fazer este tipo de testes em larga escala, uma amostra que seja representativa da população. Ainda assim, o que se vê nestes testes de usabilidade, e é muito interessante, é que não é preciso uma amostra assim tão grande para começar a identificar problemas. E é muito interessante porque às vezes as pessoas mais quantitativas não têm bem esta noção, ficam muito descrentes, mas quando estão a fazer os testes, apercebem-se que os problemas repetem-se. E, portanto, às tantas, depois de fazer, sei lá, 20 pessoas, os problemas são os mesmos. E então a aplicação pode ser muito melhorada com base nesse feedback. Esse feedback é para melhorar durante o desenvolvimento do produto, ok? Durante esse ciclo em que se está a desenvolver o produto. E depois, então, pode-se fazer testes de eficácia, A/B testing, RCTs, pode-se fazer esse tipo de testes. Mas eu não vejo tantas diferenças a nível de setor público, só por ser setor público. Não sei se me está a escapar assim alguma questão importante do setor privado, até porque aplicações que nós trabalhamos, por exemplo, de saúde, de insurance, poderiam ser aplicações que podiam ser usadas por uma entidade pública, por exemplo. Nós trabalhamos numa aplicação de saúde. Pode ser utilizada por um hospital também público, por exemplo. A mesma aplicação que é utilizada no privado pode ser utilizada no público. O que vai variar depois, lá está, o que nós fazemos
é trabalhar mais business to business, portanto o cliente é que vai ter mais poder sobre como é que monta a aplicação final, no nosso caso. Ele pode optar por incluir algumas features, por exemplo, marcar consultas, anular consultas, gestão de medicamentos, ou não é? Aí já vai depender do cliente final, mas depende muito depois de como é que a aplicação é montada. Eu acho que o X-Research é super importante também no teste de aplicações no domínio público. Lá está, para não olhar só para uma única medida, como um RCT, mas para olhar para todo o desenvolvimento do produto, para acompanhar mais de perto todo o desenvolvimento do produto e assegurar que há ali um alinhamento com as necessidades da pessoa, com a forma como a pessoa até toma decisões, de acordo mais com a nossa abordagem, e assegurar que está a fornecer uma boa experiência. A questão das emoções, eu acho bem interessante essa pergunta, não é? Ou seja, se a pessoa está naquele momento e como é que o produto pode responder a isso, não é? Eu acho isso muito interessante, que é bem comportamental, ou seja, naquele momento há ali uma emoção. Acho que isso, por exemplo, quando se faz uma jornada, não é, de utilização do produto, se calhar pode-se identificar esse tipo de momentos de acidente em que a pessoa realmente, ou de um incêndio em casa, em que a pessoa tem que fazer um claim, não é? Por exemplo, para uma seguradora e está nervosa e ansiosa, não é? Como é que isso vai afetar o seu comportamento com a aplicação? E normalmente o que se faz ou o que se quer, penso eu, é tornar o que as pessoas querem, e nós já fizemos testes desse género, é fazer com que pedir seja o mais fácil possível. Haja um botão logo mal se entra na aplicação em que eu possa carregar, ou para fazer o claim, ou para chamar alguém, contactar alguém que me vá ajudar. Portanto, aí também, com base nesse feedback, as pessoas dizem, não, eu se tenho um acidente em casa, ou um incêndio, ou qualquer coisa, eu quero é que seja, eu abro a aplicação e imediatamente consiga ter uma resposta, mesmo que esteja, não é, nervosa. Mas é bem interessante, porque é precisamente olhar para a experiência durante a utilização. Legal. Tânia, tem mais um aqui do chat, do Henrique Paiva, que ele pergunta como você vê o uso de Big Data associado ao X. Acho que o ponto aqui enfim, como uma fonte de informação para a pesquisa de interface, para a pesquisa de uso. Big Data, portanto, por exemplo, utilização nós usamos, não é, dados de utilização do Google Analytics, não é, para ver métricas de utilização do produto. Isso faz parte não é, do processo normal. Temos que olhar para essas métricas, não só Google Analytics, mas outras métricas, outras ferramentas de ver como é que o produto está a ser utilizado, quantas pessoas deixam de utilizar o produto. Esse tipo de métricas olhamos sempre. E muitas vezes é isso, nós trabalhamos em muita colaboração com a equipa de Data Science e pedimos muitas vezes este tipo de dados para responder às nossas necessidades, consoante aquilo que estamos a pesquisar. Consoante o problema que estamos a pesquisar, sim, vamos muitas vezes buscar esse tipo de dados. Por exemplo, imaginem, pessoas que deixaram de usar o produto. Tentamos perceber qual é que é o perfil dessas pessoas, o país, talvez a empresa. Se conseguimos saber alguma informação mais a nível de dados gerais, isso vai nos ajudar depois também a formar hipóteses do que fazer no produto para evitar que as pessoas deixem, não é? Ou como é que vamos corresponder às necessidades dessas pessoas que estão a deixar o produto. E sim, há uma interação muito grande com Big Data e pronto, e no geral eu acho que há aqui muitas possibilidades com Big Data, mas também com, por exemplo, Machine Learning, não é? E o futuro vai ser assim bem interessante de observar, porque eu acho que, por exemplo, Machine Learning tem aqui um grande papel também, não é? A nível da hiperpersonalização e até do design, ou seja, no limite podemos pensar numa aplicação que é diferente para cada pessoa em termos de design, consoante aquilo que ela faz na aplicação, não é? No futuro, não é? Isto é assim uma coisa, uma projeção, mas há essas interações que eu acho bem interessantes, não é? Entre design e o X-Research, data,
machine learning e que acho que tudo vai mudar muito com base nessas potencialidades. E talvez aproxime, não é? Eu até escrevi já um artigo sobre isso, não é? Que aproxime talvez o limite do debate ético. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos chegando ao final do nosso tempo. Inclusive, a Tânia comentou agora, você estava falando e depois no final você citou do seu feature na revista na Behavior Scientist. Então, quem tiver oportunidade, exatamente. A Tânia falou um pouquinho sobre o futuro do Behavior Science, não é isso? Enfim, eu aí estava... uma questão também dos cientistas comportamentais, eu acho que são os seus principais críticos, não é? Ninguém precisa de criticar, porque nós já criticamos. Então, o facto de termos um background muito científico, acho que nos leva também a ser muito críticos com a nossa própria abordagem, o que é muito positivo, mas que às vezes pode ser também menos positivo para quem vê de fora, não é? Mas, efetivamente, somos muito críticos com a nossa própria abordagem e aí foi um exercício de pensar, a ideia, não é? Lançar ideias bem mais irreverentes e foi um artigo sobre isso, ou seja, também sobre os perigos, quase um exercício de pensamento, não é? Será que nós queremos eliminar todos os bias ou não? Perfeito. É uma pergunta interessante que eu não sei se a gente vai ter essa resposta um dia. Exatamente. Eu estou colocando no link esse artigo aqui. Boa. Opa, peraí. Coloquei no private aqui. Peraí, deixa eu botar para everyone. Tá aqui no link para todo mundo. Perfeito. É para o pessoal ficar mais familiarizado com o trabalho da Tânia. Isso. Obrigada. Altamente recomendado o blog. Tem muitos artigos muito interessantes. Recomendo a leitura para todos. Tânia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela excelente apresentação que você fez para nós. Pode falar para sua filha que você cumpriu seu papel. Alto, né? Eu falei alto, mas não demasiado alto. Exatamente. É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Eu normalmente digo às pessoas para estarem à vontade para me mandar, não é, um e-mail ou se quiserem falar comigo, alguma pergunta, estejam à vontade. Eu posso não responder tão rápido assim, posso levar algum tempo, mas eu acabo por responder, prometo. Portanto, e também espero, não é, quem sabe, conhecer-vos noutra ocasião. Muito obrigada também, Arthur, Guilherme, Juliana, pelo convite. Olha, eu tenho que fazer o papel da Flávia aqui no final e pedir para as pessoas ligarem a câmera para a gente tirar uma foto. Quem puder, agora no final, ligar a câmera só para a gente tirar uma foto dos participantes. Alguém sabe tirar foto aqui? Eu faço um capture, porque acho que tem um negócio de zoom, né? Eu não sei. Eu tiro o screenshot mesmo. Perfeito. Todo mundo se ajeitando, ligando as câmeras. Boa, preparados? Beleza. Tá joia. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Tânia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que compareceram. Um bom final de semana. Tânia, obrigado mais uma vez. Sei que já está tarde aí, então... Muito obrigado pelo teu tempo mesmo. Obrigada, até a próxima. Deus. Obrigada, gente. Valeu, pessoal, até a próxima. Nos encontramos em breve. Arthur, lembrar de botar o aviso da Heineken para o Guilherme na próxima. Deixa comigo, Daniel. Ó. Não ficaremos sem conhecer essa história. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Muito bom. Obrigado, Tchau, gente. Obrigado. Até mais.